Boa noite, graça e paz para a igreja. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 4. Versículos de número 38 até versículo 42. 38 até o 41. Até o 41 tá bom. Diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região, quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele. Ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, grava essa parte final do verso 39, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais nenhum perigo na panela, no caldeirão. Eu acredito que cada um de vocês vieram hoje à noite com o coração aberto, e com esse coração aberto eu gostaria que a palavra de Deus vestisse vocês hoje à noite. O texto que eu li aqui fala que, nesse tempo, no verso 38, houve fome. A fome assolava a região. Eu quero pregar hoje sobre esse tema, morte na panela. Morte na panela. Uma época de fome. E a fome, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que é algo muito comum, irmãos. Já logo no Gênesis, por volta do capítulo 12, Abraão, num período de fome, desceu ao Egito. Se você anda um pouquinho mais em Gênesis, no capítulo 26, o filho de Abraão, Isaque, por causa de um período de fome, também desce ao Egito. Quando você lê um pouquinho mais, o neto de Abraão, Jacó, tem um filho chamado José, que vai ser governador no Egito, e vai interpretar o sonho do faraó sobre 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. Então haverá 7 anos de fome. E por causa da fome, os irmãos de José, os filhos de Jacó, descem de Canaã, da terra da Palestina, descem para o Egito. Então, no Gênesis, a gente vê que a fome era uma coisa muito comum, era uma coisa natural naquela região da Palestina, Canaã, ou país chamado Israel, já que é uma região que tem muito deserto, Pérea, Judeia, Galileia, Samaria, muitos lugares desérticos, então, inapropriados para plantação, para sustentar uma nação, um país ou aqueles que viviam na região na época. Então era muito comum as pessoas descerem ao Egito por causa do rio Nilo, que era o maior rio do mundo até poucos dias atrás, perdeu nas estatísticas aí para o nosso rio brasileiro, o Amazonas. Quando você vai caminhando na Bíblia, você vai percebendo que sempre tem períodos de fome ali. Por exemplo, no livro de Ruth, conta que Noemi e seu marido Elimeleque, junto com seus 2 filhos, Malom e Quilion, também tiveram que deixar Belém, pastor Paulo, porque havia fome. E eles foram para o outro lado do Jordão, nas campinas de Moabe, por causa da fome. Quando você lê o profeta Joel, por exemplo, ele fala de uma fome tão terrível que teve que não sobrou nada. E ele diz: chorem até os bêbados, porque o gafanhoto destruiu até mesmo a plantação da uva, que seria produzido o vinho. Até o bêbado tem motivo para chorar. Não sobrou nada. A fome era geral nos dias de Joel. E em Malaquias, a gente conhece o texto que fala sobre o dízimo, onde Deus diz que eu repreenderei o devorador. O devorador ali era o cortador, o migrador, espécies de gafanhoto que devastavam todas as plantações. Então era muito comum ter fome
por causa de pragas de gafanhoto, ou por causa de inimigos que destruíam as plantações, ou inimigos que roubavam, como é o caso dos midianitas no período dos juízes, onde o próprio Gideão malhava o trigo no lagar, escondido, porque os midianitas roubavam a alimentação. A gente percebe que a Bíblia está cheia de expressões: houve fome naquela terra, houve muita dificuldade naquela terra. E aí a gente olha e vê que é meio que normal esse período de fome. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos encontrar um profeta chamado Ágabo, que vai profetizar uma fome mundial. Essa fome foi vivida entre os anos 44 e 48, na época do imperador Cláudio, e o mundo inteiro sofreu as consequências daquela fome profetizada por Ágabo. Então, fome era uma coisa muito comum na Bíblia. E o texto que eu comecei a ler diz exatamente isso, no verso 38. Nesse tempo, a fome assolava a região. Às vezes, no ato básico da sobrevivência, irmãos, a gente acaba se prejudicando. Na intenção de resolver coisas essenciais, a gente acaba se envenenando. Porque o que a gente encontra aqui nesse texto é um grupo de pessoas fazendo algo fundamental. Algo que você e eu fazemos no mínimo 2 vezes por dia, alguns 3, outros 4, pastor Maurício faz umas 5, 6. Uma coisa normal que é comer. Eles aqui nesse texto estão comendo. A gente come para viver. Todo mundo comeu hoje? Levanta a mão aí, quem já comeu hoje? Comeu, aleluia. Eles estão aqui nesse texto fazendo isso, eles estão comendo, uma época de fome, e eles estão satisfazendo uma necessidade básica, que é, quando tem fome, a gente come para viver. E há aqueles, contrário disso, que vivem para comer. Mas não é esse o caso do nosso texto. Aqui é um grupo de gente boa. Diz o texto que eram os discípulos dos profetas, era uma espécie de escola de profetas. Eles gostam uns dos outros, eles estão sentados na presença de um homem de Deus, é Eliseu. Eles, de alguma forma, estão ali porque reconhecem que Eliseu tem um ensino, tem uma palavra de Deus para a vida deles. Eles estão ali querendo receber os benefícios desta palavra de Deus. Eles chamam Eliseu no texto de homem de Deus. Verso 40 diz isso, homem de Deus, a morte na panela. Eliseu era conhecido assim porque ele era alguém que trazia a palavra de Deus de verdade para o coração das pessoas e alimentava elas espiritualmente. Então eles estão reunidos aqui nessa intenção de recolherem os benefícios de ouvir uma palavra de Deus. Só que ninguém é de ferro. Há um incômodo na leitura, a gente percebe que houve um incômodo, porque Eliseu não pregava como o pastor Rubens prega, uma média de 1 hora, 1h08, 1h15. Eles pregavam naquela época, irmão, 6 horas, 7 horas, eles passavam 8 horas falando. Não era 10 minutinhos, 15 minutinhos. Os discípulos dos profetas, os talmide ou talmidim, eles literalmente comiam o pó da sandália do seu mestre, porque para onde o mestre ia, eles vinham atrás, e não tinha asfalto na época, então batia o pé no caminho, levantava o pó, e eles iam comendo esse pó. Ou seja, eles estavam na cola do seu mentor, estavam na cola do seu professor, estavam na cola do seu profeta. Então ele deitava, eles deitavam, ele parava para falar, eles sentavam para ouvir. E nesse dia aqui, ao que tudo indica, já fazia umas 6, 7 horas que Eliseu estava pregando, e ninguém é de ferro. Depois de 6, 7 horas, começaram a se ouvir vozes no meio da multidão. Começou a haver um desconforto, porque estava havendo uma concentração, não mais mental, mas uma concentração numa outra área muito importante do corpo humano, que é o estômago. Começou a haver vozes,
Eu acredito que eles quase falaram em línguas na época, né? Falavam em mistérios. O estômago deles começou com aquelas línguas poderosas. Sabe como é que é o estômago quando você está com fome? Ele começa, você colocar o microfone aqui, se erguer o som aí, dá quase para ouvir o que eu estou querendo dizer. O estômago fica... E eu não sei se Eliseu percebeu, mas ele deu um comando. Ele falou, olha, vem cá, Geazi, vem cá. E deu um comando para que o servo dele fosse no armário pegar alguma coisa para fazer uma cantina para o pessoal depois da pregação. Vá comer alguma coisa, ou vá preparar alguma coisa no Habib's. Vá lá no McDonald's e encomenda alguma coisa. Eliseu simplesmente percebeu que havia fome, que estava chegando a hora dele parar de pregar. E aí o rapaz foi. Só que quando o rapaz foi, diz o verso 39, que um deles foi ao campo apanhar legumes, e esse rapaz que foi, ele não entendia muito de culinária. Ele não podia ser candidato do MasterChef. Ele não poderia se apresentar diante da Paola ou do Jacan, né? Ele não poderia fazer o programa da Band, porque ele não entendia nada de comida, e isso ficou claro no verso 39, diz que ele foi apanhar legumes, e ele encontrou uma planta, uma trepadeira, e ele pegou os frutos, e o verso 39 diz, embora ninguém soubesse o que era. Ele não sabia o que era e jogou tudo isso na panela. Isso aqui só aconteceu porque mandaram um homem para a cozinha. Porque se tivessem mandado uma menina aqui no texto, não teria acontecido nada, mas mandaram um cara que nem eu. E um cara que nem eu na cozinha, com certeza, é uma tragédia, porque eu não manjo nada de cozinha. Eles prepararam aquele caldeirão, mas, quando ele foi fritar, jogou lá um azeite, pitada de sal, um tempero legal, um caldo quinor, um alho, uma cebola, um coentrão. Foram preparando. O negócio começou a cheirar gostoso, os profetas perceberam que o cheiro era bom. E aí, com fome, faz cheirar melhor ainda. De repente, Geazi disse, gente, está pronta a comida, vamos lá, todo mundo para a mesa. E pôs os pratos à mesa, e os profetas famintos, não sei se deram graças, eu não sei se eles oraram, espero que tenham orado, outros deixam para orar depois, mas o fato é que voaram no prato. E diz que eles começaram a comer o ensopado, começaram a comer, de repente, houve um grito. Alguém lá no meio gritou, gente, morte na panela, não comam, tem veneno. Aí já era tarde, um monte de gente já estava comendo. O quê? Aí foi aquele negócio de cuspir para lá, cuspir para cá, bota dedo na língua para lá, bota dedo na língua para cá e tenta pôr para fora o veneno, mas já era tarde, eles estavam comendo uma comida envenenada, porque o rapaz que fez a comida colocou uma planta lá, colocou um fruto que era veneno e que não podia comer. Mas já era tarde. Geazi então percebe a situação e diz, e aí, homem de Deus, fazemos o que agora? E aí o homem de Deus... O profeta diz no verso 41, então Eliseu pediu um pouco de farinha. Eliseu disse, taca farinha. Taca farinha. E aí colocaram farinha, alguém achou farinha numa época de fome, que não tinham o que comer, que foram catar coisa no mato, de repente do nada apareceu farinha, né? Vai saber, vai explicar isso. Acharam a farinha, um pouquinho de farinha, e o Eliseu falou, taca na panela, tacou na panela, mexe, mexe. Gente, pode comer, pode comer. E diz que então já não havia mais morte na panela. É óbvio que há um milagre em andamento aqui nesse texto, igreja. No entanto, a gente percebe pelo menos duas coisas aqui, né? A primeira é que a farinha, ela tem esse poder de chupar. Vocês sabem disso. Ela tem esse poder de chupar a oleosidade. Quando você coloca muita farinha, por exemplo, no feijão, ele fica seco, bastante seco.
Depois a gente percebe aqui que tem um outro fenômeno em andamento, que com certeza não é a química da farinha colocada. Com certeza há um agir de Deus aqui na panela. Há um agir de Deus desenvenenando. E o próprio profeta, quando diz joga farinha, ele propriamente não sabia por que estava mandando jogar farinha, já que eu procurei, pesquisei, não encontrei que o Eliseu fosse formado em qualquer tipo de bioquímica ou alguma área que entendesse dessa questão de mistura de elementos para cancelar veneno. Se isso é um fato, se farinha cancela veneno de determinados alimentos, não sabemos, mas o fato é que se Eliseu mandou colocar, ele não sabia disso. Então há aqui um milagre. Agora, ele mandou joga a farinha, jogaram a farinha e a comida, o veneno foi embora da comida. Você deve estar olhando para a minha cara aí, perguntando, pastor, e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso, pastor? Bom, hoje à noite, isso aqui não é uma aula de culinária. Como eu disse agora há pouco, nós não estamos no MasterChef. Eu não sou o Jacan, apesar de estar de suspensão hoje à noite. Não tenho a barriga do Jacan. Outros aqui estariam aptos para representá-lo. Aliás, como professor de culinária, sou uma tragédia. Na verdade, eu e o meu amigo pastor Maurício somos bons mesmo. É do outro lado da mesa. É quando a rainha Beth e a rainha Jerusa servem a mesa, aí a gente, com certeza, com toda a gratidão a Deus, a gente cai de boca. E é uma coisa maravilhosa que Deus opera. Mas o que é que a gente está fazendo aqui mesmo hoje à noite? O que eu estou querendo dizer para você é algo... Estou contando uma história de 4 versículos, uma história muito simples, para trazer uma tese, que é... E eu acho que você nunca mais vai se esquecer dessa tese nos próximos 50 anos, se você tiver vida. A tese é o seguinte: tem muita gente sendo envenenada e se envenenando na tentativa de satisfazer uma coisa básica da vida. No caso aqui, a coisa básica da vida era comer. Isso é básico. Se alimentar é uma coisa básica da vida. Mas muitas vezes, na tentativa de satisfazermos uma necessidade básica da vida, a gente acaba saindo pelo campo da vida, pela estrada da vida, pelo deserto da vida, e na tentativa de suprir uma coisa básica da alma, do ser da gente, que nem sempre é estomacal, às vezes é no campo da existência, na tentativa de satisfazer essa necessidade, a gente acaba encontrando coisas no caminho, se alimentando de situações ou de pessoas, e quando a gente vê, tudo que resta é um grito: a morte na panela. Assim como aqueles homens estavam satisfazendo uma necessidade básica no texto, que era comer, e acabaram se envenenando sem querer. Assim também muita gente... Está gravando a mensagem hoje à noite? Tá? Sim, sim. Muita gente que vai ouvir essa mensagem depois lá no canal, no YouTube, muita gente tentando satisfazer uma necessidade básica da vida, muita gente está envenenando e sendo envenenado. Minha alma, por exemplo, foi feita para Deus. Irmãos Karamazov e Dostoiévski, se dizia abertamente que o homem tem no peito um buraco do tamanho de Deus, e não há nada que o homem possa pôr no peito que possa preencher esse buraco. Não tem carro novo, não tem casa nova, não tem mulher nova, não tem emprego novo, não tem salário bom, não há nada em que o homem coloque no peito que tampe esse buraco, porque o buraco que nós temos no peito é do tamanho de Deus, e só Deus pode suprir esse buraco na alma, e muitos de nós corremos na vida tentando tapar esse buraco com tantas coisas, e quando a gente vê, a gente comeu veneno. Minha alma foi feita para Deus. Eu sou um ser criado por Deus, sonho com Deus, desejo Deus, preciso de Deus, preciso me encontrar com Deus. A minha alma foi feita para ter comunhão com Deus, e eu não encontro satisfação na existência, nesse mundo, a não ser ao relacionar-me com Deus.
Jesus, sabendo disso, ele disse que ele mesmo traria suprimentos espirituais para matar esta sede de Deus, esta fome de Deus em nós. Quando ele disse, eu sou o pão da vida, o que ele está dizendo é que a fome que há no coração, e há uma fome no mundo inteiro, que ele diz, eu sou o pão, e eu é que posso matar a fome da sua vida. Quando ele diz que ele é a água da vida, o que ele está dizendo é que você precisa aprender a beber dele. Você precisa aprender a beber da fonte dele. Ele está dizendo que ele é a proposta para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Ele está dizendo que não há outro caminho, outra verdade, outra vida. O que ele está dizendo, irmãos, abertamente, é que eu e você nunca vamos matar a sede, nunca vamos saciar a fome, se nós não encontrarmos desse pão e dessa água da vida. E aí, muitos de nós estamos tão agarrados e tão apegados em satisfazer vontades da alma e do coração, que a gente está correndo nesse mundo feito louco, querendo pegar árvores trepadeiras e pegar frutos deste mundo para matar a fome. E a gente não está percebendo que estas coisas que estão aí, muitas vezes a sua mão, a sua disposição, que não é Deus, que não é Cristo, e que não é suficiente para tapar o buraco da fome existencial que você tem, na verdade, de Deus, e o que você tem pego é veneno puro. Nesse desejo de matar a fome, de saciar a sede, de encontrar salvação, e todos nós temos, irmãos. Todos nós temos esse desejo de encontrar salvação, de encontrar conforto, de encontrar esperança. Eu tenho essas necessidades que eu estou falando aqui, de encontrar amor, de encontrar um beijo, de encontrar um colo, de encontrar um cheiro, de encontrar uma pessoa para abraçar e ser abraçado, para beijar e ser beijado. Eu nasci com isso também, eu fui jovem com esses desejos. Eu quis encontrar alguém para deitar comigo, para esquentar o meu corpo. Eu quis encontrar alguém que me fizesse sentir bem, que eu pudesse fazer ela sentir bem. Eu quis encontrar alguém que me desse um abraço, que fosse meu amigo, que me trouxesse esperança na vida. Eu tenho essas necessidades e vocês estão me ouvindo também têm. A gente tem necessidade de encontrar um sentido para a vida, de encontrar um rumo, de encontrar Deus, de encontrar vida, de encontrar fé, de encontrar graça. A gente tem essas necessidades. Só que na tentativa de encontrar este poder, de encontrar este amigo, de encontrar esta superação, de encontrar esta vida acima da vida, de encontrar essa vida com abundância, na tentativa de encontrar uma mão que se estenda ou uma ajuda, nessa tentativa de suprir a carência, vencer a ansiedade, preencher o vazio, preencher o buraco na alma, preencher o coração, nessa tentativa de encontrar todas essas coisas, a gente acaba se envenenando. E eu vejo tudo isso, e vejo isso tudo, todo dia como pastor, e me dá uma pena enorme. Como eu disse para alguns irmãos sexta-feira, a última vez que eu preguei essa mensagem fazem 15 anos, morte na panela. Nos últimos 15 anos eu venho quieto nesse texto. E essa semana Deus colocou no meu coração que eu deveria trazer essa palavra para vocês. Eu fui procurar o esboço havia desaparecido. Não achei nos meus computadores, não achei na nuvem, não achei em lugar nenhum e fui obrigado a sentar para reescrevê-lo. E essa noite, por volta de 3, 4 da manhã, eu ainda estava acordado após uma palestra para jovens sobre sexualidade. Eu estava acordado escrevendo o que eu estou falando hoje à noite aqui. Infelizmente, eu como pastor tenho visto muitos irmãos se envenenar. Talvez você esteja aqui hoje à noite, alguém que procurou alguma coisa boa, é boa, necessidade básica da alma da gente, e você está aí talvez, hoje à noite, você está dizendo assim, pastor, eu sou essa pessoa envenenada. Isso acontece todo dia, eu vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro que eu quero dar é essa necessidade que nós temos de encontrar a família. Todos nós temos esse desejo
da conjugalidade. Nós temos esse desejo de encontrar o pai, de encontrar a mãe. E veja só, como é uma necessidade básica da alma, eu coloquei aqui. Eu vejo toda hora gente que diz, eu estou atrás de um consolo, eu estou atrás de um conforto, porque a minha mãe morreu. Queria tanto encontrar com a minha mãe de novo, ela se foi. Ou alguns dizem, estou com saudade do papai, papai se foi. Se foi de uma maneira tão rápida. A gente nem teve tempo de se despedir de papai, papai se foi, eu queria muito reencontrar com ele. Eu queria, quem sabe, poder vê-lo mais uma vez e dizer algumas coisas que eu nunca disse. Gente, isso é bonito, isso é lindo. Aí o que acontece? Tem alguma coisa mais nobre do que isso? Quero encontrar papai. Queria rever mamãe mais uma vez. Tem alguma coisa mais bonita do que isso, gente? Não tem. Aí vem alguém e diz, eu sei onde você pode encontrar com o papai. Eu sei um lugar onde você pode falar com a mamãe. Eu sei de um lugar onde você pode encontrar consolo. Eu sei um lugar que se você for, você vai encontrar a esperança que você está procurando. E aí você vai, com vontade de satisfazer uma necessidade básica da alma, que é mais uma última conversa, quem sabe, com o papai e com a mamãe. E alguém te leva a um centro espírita kardecista. E alguém te leva num centro de macumba. E você está ali querendo satisfazer um desejo bom, bonito, que é falar com o papai, que é falar com a mamãe. E quando você vê, você está se relacionando com mediunidade, com espíritos malignos de revelação, de morte. E na tentativa de satisfazer uma necessidade básica da alma, que é dizer uma última palavra para o papai e a mamãe que se foi, você vira cavalo do diabo, você vira escravo de Satanás numa mesa de candomblé. Você pensa que é o papai, você pensa que é a mamãe que está ali falando com você, mas você virou veículo de um espírito que vai te oprimir para o resto da sua vida. Você não foi lá querendo se envenenar. Você foi atrás de uma coisa boa. Saber o que o papai e a mamãe têm a dizer lá do outro lado, do além. E você encontra alguém com a mãozinha trêmula, com a carinha virada, com um papelzinho psicografando. E você está se envolvendo com isso e não sabe que Satanás vai te enganar para o resto da vida. É morte na panela. Você foi lá apenas buscar conforto, um consolo. E o que você encontrou foi um patrão para a sua alma. Eu vejo alguns que estão nessa situação, irmãos, para o resto da vida. Ou eu vou mudar o exemplo, eu vou dar um segundo exemplo. Saúde. Saúde não é uma coisa boa, não é uma coisa que a gente almeja, que a gente deseja. Eu vejo pessoas aí, para lá e para cá nesse país, eu vou pregar em várias igrejas e eu sei que muitos que lá vão lá atrás de cura. Está doendo. E tem alguma coisa mais nobre do que você querer a cura? Tem alguma coisa mais pura do que você ir num lugar atrás de cura? A pessoa já tentou em diversos especialistas. Já tentou medicinas as mais variadas, como a mulher do fluxo de sangue, já havia gasto tudo que tinha. E a pessoa está ali tentando satisfazer uma necessidade básica da vida, que é ter saúde. Você não está pedindo muita coisa, você só quer ter saúde. É nobre, é bonito, mas aí alguém diz para você que conhece um lugar que você pode ir para buscar saúde. E você diz, eu quero. Estou desenganado dos médicos. Aquele homem que faleceu há poucos dias, que o irmão ali me contou essa semana, pancreatite. Esse senhor que morreu há poucos dias com 58 anos de idade aqui pertinho da igreja. Essa semana.
Acha que se aquele homem soubesse um lugar que dissesse é garantido, você vê que você vai sair curado da sua pancreatite, você não vai morrer. Ele teria ido, qualquer pessoa teria ido, nós teríamos ido, pessoas estão indo. Só que nessa busca de cura, alguém disse para você, eu conheço uma medicina alternativa. Você topa aí? Você fala, topo, onde que é? Como é que é? Aí você chega lá no lugar, de repente o cara está lá vestido de branco, ele invoca um espírito, e aí abaixa uma entidade de um médico alemão, Dr. Fritz, que baixa ali, e ele pega uma colher, pega uma faca de passar manteiga, ele começa a fazer uma cirurgia espiritual em você, e você está ali dizendo, Deus, eu quero ser curado, porque o Dr. Fritz leu um salmo, fez uma oração, de repente o cara entrou em transe, virou o olho para trás. E você está ali, eu quero cura, eu quero cura, eu quero cura, eu quero cura. E o que você não sabe é que você está participando de veneno na panela, porque você está se envolvendo e submetendo a sua vida a intermediações malignas espirituais. Ou às vezes até acontece a cura mesmo do corpo. Mas o que você não sabe é que, em troca da cura do corpo, puseram um veneno na sua alma, uma maldição que vai desgraçar a sua vida e vai te atormentar por muitos anos. As pessoas que vão ouvir essa mensagem na internet, muitas delas vivem essa situação. Deixa eu mudar um pouquinho aqui o assunto, dar um terceiro exemplo para vocês. Prosperidade. Quem que não quer ser próspero, irmãos? Essa é uma necessidade básica da gente. É uma necessidade básica, pelo amor de Deus, não diga que não. Quem é que não quer prosperidade hoje à noite aqui? Quem é que não quer melhorar de vida? Quem é que não quer dizer assim, chega de miséria? Quem é que não quer sair de um barraco e ir para uma casa de verdade? Quem é que não quer sair de uma casinha para uma casa melhor? E quem sabe de uma casa melhor para uma casa boa. E se Deus abençoar, quem sabe de uma casa boa para uma casa ótima. Quem que não quer? Todos nós queremos. A maioria das pessoas querem prosperar, irmãos. A maioria de nós que estamos, se não todos que estamos aqui, queremos ascender na vida. Queremos subir. Quem tem uma moto 2006 quer uma moto 2010. Quem tem uma 2010 quer uma 2014. Quem tem uma 2014 quer uma 2017. Se possível, uma 2018. A gente quer isso. Eu gostaria muito de melhorar o meu SREDão. Pegar minha SRED 1000, 2007, quem sabe mais SRED 1000, 2017. A gente quer, a gente gostaria. O problema é que a maioria das pessoas que nós conhecemos hoje, na tentativa de melhorar de vida, de melhorar de casa, de melhorar de carro, de melhorar de moto, de melhorar de sei lá do que, a maioria de nós nessa procura, irmãos, tentando subir, muitas vezes não percebe que sai no campo deste mundo. E quando você vê, você está literalmente envolvido com venenos de Satanás. Como está difícil aqui hoje, mas vamos lá, vai dar certo. Todos nós aqui desejamos que hoje tenha sido melhor do que ontem, que amanhã seja melhor do que hoje, que depois de amanhã seja melhor do que amanhã. Todos nós queremos isso, pastor Maurício. Só que muitos de nós nessa busca, nessa procura, estamos saindo pelo campo como saiu Geazi. Muitos de nós, nessa tentativa de sermos prósperos, pastores, irmãos, irmãs, visitantes, nessa tentativa, a gente está colhendo alguns frutos que são morte na panela. Eu vejo algumas pessoas que, na busca da prosperidade, estão ganhando o diabo como credor. A gente já ouviu falar daqueles que venderam a alma para Satanás para ficarem ricos. Quem já ouviu falar disso? A gente já ouviu falar até de algumas seitas aí. Alguns apontam até a maçonaria como sendo assim, a loja azul.
Eu não diria que esse é o caso, mas alguns apontam que são pessoas que vendem a alma para Satanás para serem ricas. Algumas pessoas fizeram acordo com o diabo para serem prósperos. Algumas pessoas tiveram a orientação que para você ser próspero, você tem que ir debaixo de uma ponte, na rodovia tal, e você tem que ir na cachoeira e tomar um banho na cachoeira, e um pai de santo te lava com sangue de galinha, com sangue de bode, com sangue sei lá do que, de avestruz, não sei do que, e você diz, mas eu vou ser próspero, você vai ser próspero, depois desse trabalho você vai ser próspero, e ele sai daquele trabalho e ele fica rico. Para satisfazer uma necessidade básica da alma, que é essa vontade que todos nós temos de se dar um pouquinho melhor bem na vida, muitas pessoas estão vendendo a alma para o diabo. Hoje à noite, enquanto vocês estão aqui ouvindo uma palavra, muitos estão lotando igrejas nesse país aqui, porque eles estão atrás disso daqui, prosperidade. Só que eles estão entrando em lugares o que eles vão levar é apenas veneno. Quem sabe você está aqui hoje à noite, deixa eu mudar o assunto de novo, para amor. Quem aqui que não tem essa necessidade de amar e ser amado, hein? Me diga, quem não tem? Quem aqui não tem essa necessidade de ser abraçado? Tem irmãos aqui que se você não abraçar ele antes de sair do culto, ele fica brabo. Tem irmão, tem irmã que se você não olhar no der paz do Senhor, eles saem magoados. Eu já fui pego por irmãos assim no corredor da igreja, pastor, você não vai me cumprimentar? Porque o pastor chega, se o pastor não cumprimentar, o pastor passou sério perto de você, você já ficou meio assim, não ficou? Pastor Rubens chegou hoje, passou perto de você, não te cumprimentou, e você já ficou assim, não ficou? Porque a gente tem vontade que isso não role. É muito chato chegar na igreja e pessoas passar perto de você e nem te cumprimentar, não é muito chato? A gente se sente excluído. Pelo menos eu me sinto. Quando eu chego numa igreja, por exemplo, os pastores da igreja, ninguém fala comigo. Eu vou me sentir excluído? Você corta a volta? Isso aqui não é a comunidade? Comunidade para a gente não se falar, não se encontrar, não se tocar? A gente quer ser abraçado, você quer um oi, você quer pelo menos uma paz do Senhor, irmão, tudo bem? A gente quer, é necessidade sua, Fernando, é necessidade sua, minha, do pastor, é necessidade de todos nós aqui, é necessidade, só que alguns de nós, para encontrar esse abraço, para encontrar esse afago, algumas mocinhas, para encontrar um homem que lhe abrace, que lhe beije, lhe ame. E alguns rapazes, para encontrar uma moça que lhe seja o amor da vida, saem pelo campo e catam qualquer coisa e colocam morte na panela do coração. E um dia chegarão para nós, quem sabe, na igreja, dizendo assim, puxa vida, pastor, por que eu não quis ouvir quando Deus falou comigo? Na necessidade de receber um beijo e um abraço, eu me entreguei para alguém que era um veneno. E hoje eu sou pastor de uma geração de casamentos envenenados. Casais que se divorciaram e se odeiam. Por quê? Porque um dia se amaram e na necessidade de encontrar alguém que te abrace, você pegou uma trepadeira no caminho. A árvore mencionada aqui é a trepadeira. O resto que você está pensando aí é mensagem subliminar. Mas o cara quer encontrar uma mulher para ser mulher, então ele vai no campo e ele acha uma trepadeira. E ele trepa, e ela trepa. E os dois, quando trepa e trepa, eles se estrepam. E hoje, muitos se encontram até divorciados. Você está aqui hoje à noite. Alguns que estão aqui, o casamento é profundamente envenenado. Você sabe que casou com aquela mulher, como diz a irmã Rita Lee, venenosa, erva venenosa, Você sabe que você namorou e que você casou com uma erva venenosa e hoje você dorme com a sucuri amazônica na sua cama. Chega todo culto na igreja picado pela víbora. Envenenado. É morte na panela. Ou você casou com aquele homem
Que hoje você diz, pastor, se eu tivesse ouvido essa mensagem hoje à noite, se eu tivesse ouvido essa mensagem há 15 anos atrás, Deus, eu teria ouvido e eu não estaria hoje chorando lágrimas de veneno. Nessa busca de amar, eu vejo pessoas enfeitiçadas. Essa busca de encontrar alguém, parece que é um desespero em algumas pessoas que tem que encontrar alguém correndo para... Só que esses relacionamentos não te dão um amor. Dá-lhes uma fixação. Não lhes dão uma paixão. Dão apenas uma obsessão doentia. Não dá a eles uma estima. Dá a eles um sentimento de possessividade. Não empresta a eles um sentimento de dar com alegria. Dá a eles aquele sentimento de tomar tudo com egoísmo. Aliás, esse é o produto, gente, às vezes da magia maligna de uma mulher que quer um homem, nem que seja debaixo de macumba, nem que seja ele amá-la porque alguém fez um feitiço. Não deve ter desgraça maior na vida de uma mulher do que saber que um homem só está com ela porque há um veneno na panela que Satanás colocou para amarrar o cara na sua cama. Que tristeza, como deve ser difícil ser amado só debaixo de macumba. Fez a macumba, o cara veio. Mas hoje, ele é o veneno na panela do seu coração. Jovens solteiros que estão aqui hoje à noite, pelo amor de Deus, peguem essa palavra para a sua vida. Buscar alguém para amar é uma coisa muito gostosa. Mas se você sair pelo campo e pegar no caminho qualquer coisa, lá na frente a gente se encontra. Você estará envenenada. Você estará envenenado. Não pegue qualquer coisa no caminho. Vou dar mais um exemplo aqui para a gente começar a fechar. Com 40 minutos, aleluia. Começar a fechar. Vou dar um quinto exemplo que é Deus. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim, eu quero Deus. Eu quero Deus, eu não estou atrás aí que o senhor falou, pastor, da família, eu não estou atrás de prosperidade, eu não estou atrás de cura física, eu não estou atrás de um amor, eu quero é Deus. Deus, 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 eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Você canta isso, eu quero é Deus, Deus, eu quero. Legal, gente, não tem coisa mais linda no mundo do que você querer Deus. Quem aqui quer Deus? Deixa eu só ver. Quem quer Deus? Quem quer Deus? De coração, eu quero Deus, pastor. Eu quero Deus. Você quer. Isso é nobre. Isso é uma necessidade básica da vida da gente. A gente vem por causa disso. Porque a gente quer Deus. A gente entra num lugar desse porque a gente, de alguma forma, quer absorver mais de Deus. Não que Deus esteja aqui. Ele também está aqui. Mas não só aqui. Mas você quer Deus. Isso é ótimo, isso é nobre. O problema é que eu quero Deus. Mas eu entrei por uma porta que eu não sabia. Porque o verso 39 diz o motivo de todo esse rolo do veneno. O problema do veneno não é que eles estavam com fome. O problema deles estarem envenenados é exatamente o final do verso 39. A última palavrinha, a última frase. Pegaram aquele veneno, embora ninguém soubesse o que era. Entrei numa porta atrás de Deus. Eu quero é Deus, eu quero encontrar com Deus. Eu quero ouvir Deus falar comigo. E aí você viu uma porta, você entrou na porta. Não sabia que igreja era aquela. Não sabia que pastor era aquele. Não sabia da onde eles vieram, e você entrou dizendo, eu quero é Deus, e levantou as mãos no louvor, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero as emanações de Deus, mas você entrou num caldeirão cheio de veneno, e é morte na panela da fé. E algumas pessoas hoje, nessa tentativa de encontrar Deus, se encontram profundamente envenenadas. Algumas delas não querem mais, nunca mais na vida entrar dentro de um templo religioso. Elas não acreditam mais nos pastores, elas não querem mais frequentar culto. Por quê? Porque elas queriam Deus, e eu acredito nelas. Elas queriam Deus com toda a sinceridade, mas visto que elas não sabiam, elas caíram na mão de um pastor safado. Elas caíram na mão de um cara
que vai tirar de você até a última gota de sangue que você tiver e que vai fazer você trabalhar para ele, para a religião dele, até o fim da sua vida como escravo. E no final, milhões e milhões e milhões vão parar no bolso de alguém ou da organização dele que ninguém sabe qual é e que ninguém tem poder de investigá-la. Encontrei essa semana uma das minhas novas alunas no curso de quarta-feira. A moça sentou, me ouviu falar, bastante concentrada. E no final eu perguntei de onde ela vinha, e ela me falou de onde vinha. Eu falei, minha irmã, tu veio dessa igreja? Ela falou, vim, pastor, mas por pouco que eu não venho. Eu falei, por quê, irmã? Ela falou, porque a gente lá é tratado que nem cachorro, é sugado até o tutano do osso. A gente é raspado na parede, é humilhado até não querer mais, e só sai de lá debaixo de maldição, pastor. Chegou totalmente envenenada na aula. Faz o que com gente assim? Eu vou dar já a proposta. O que a gente faz com tudo isso? Joga farinha. Taca farinha nela, aleluia. Taca farinha neles. Já chego lá. Então você vê as pessoas querendo Deus hoje à noite, tanta gente querendo Deus, irmãos. Mas estão dentro de lugares aí, pastor Fernando, hoje à noite, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Nesse país aqui de norte a sul, muitos hoje à noite querem Deus, mas entraram num caldeirão. O máximo que elas vão conseguir é sair envenenadas. Vão sair muito machucadas. Porque você chega em alguns lugares que fala de Deus, o que você encontra, muitas vezes o lugar diz, aqui Deus está aqui. Você chegou aqui, o Senhor já estava. Deus está neste lugar. E aí você percebe que você entrou num caldeirão e que você está diante de uma máfia religiosa. Quando não, que as pessoas são até gente boa, mas quando você entra lá acreditando que é Deus, você percebe que o que tem lá são doutrinas as mais estapafúrdias. Você percebe que entrou num barco furado, com ensinamentos dos mais esquisitos. Os pastores, os obreiros falam coisas sem pé nem cabeça. Todas faladas em nome de Jesus, porque no nome de Jesus cabe qualquer coisa. Elas são alegadas igrejas do poder de Deus, mundial, que são igrejas universais, mundiais. É a igreja, não é Cristo, é a igreja. Quando eu cheguei aqui, a igreja não é Cristo, é a igreja, e a igreja é veneno. O único remédio é a farinha, é o grão de trigo, que se ficar sozinho não dá fruto, mas se o grão de trigo morrer, dá muito fruto, e a Bíblia diz que o grão de trigo é Jesus de Nazaré. O único trigo capaz de desenvenenar a vida, amor, finanças, relacionamento, família, tudo. Ninguém é desenvenenado por causa de instituição, de placa. Quem desenvenena é Jesus. As pessoas vão numa instituição, que elas ouvem, são coisas tão malucas, ditas em nome de Deus, que no máximo que faz é envenená-las. Eu ando em tantas igrejas por aí pregando, irmãos. E tem dia que eu falo para minha esposa que Deus ainda vai me dar um dia que eu não preciso ficar saindo de igreja em igreja. Tem hora que a impressão que dá em certas igrejas é que Deus diz assim, pelo amor de Deus, gente, para com isso. Sabe, quando Deus fala assim, pelo amor de Deus, não me mete nisso não. Vocês estão falando em nome de Jesus, eu imagino Jesus lá no céu, dizendo, não acredita não, ele está falando em nome de Jesus, mas eu não tenho nada a ver com isso. Vem aqui agora você vem aqui em nome de Jesus, sai do seu banco, vem aqui em nome de Jesus, você vai para o desafio. Em nome de Jesus, vem aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e Jesus eu acho que ele fica... Pare, pelo amor de mim, me tira dessa.
E eu imagino que o diabo também, né, tem algo a dizer. Até o diabo, tem hora que eu penso assim, que o diabo fala assim, ó. Gente, eu não seria capaz de ter inventado essa sacada que vocês inventaram. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão melhor do que eu. Parabéns. Parabéns. Nem eu tinha tido essa ideia, hein? Tomar o nome de Deus em vão, irmãos, é o pecado mais praticado no Brasil de hoje. Hoje à noite está cheio de púlpitos falando em nome de Deus, coisas que Deus nunca mandou dizer. Estão falando em nome de Deus, coisas que Deus estaria dizendo, se pegasse o microfone dizendo, é nada disso que ele está falando, não estou falando nada disso. Ele está falando que é para você pegar o seu carro hoje e voltar a pé, não estou falando nada disso. Ele está falando que é para você hoje pegar tudo que você tem na carteira, pela fé, faz um voto de fé, traga um checão aqui. Não é nada disso, eu não estou falando isso. Mas o cara está lá com o microfone, em nome de Jesus, sai agora. Você que tem coragem, você, em nome de Jesus, receba agora. E Deus está falando, receber o quê, meu filho? Eu não estou dando nada. Me tira dessa, mas o nome, porque no nome de Jesus, igreja, cabe qualquer coisa. Aliás, no meu precioso nome também cabe. Até no meu nome cabe. Por exemplo, eu me chamo, para quem não sabe, eu me chamo Rubens Goulart. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Eu me chamo Rubens Goulart da Silva. É isso mesmo. Você pode chegar ali e dizer, ó, eu sou muito amigo do pastor Rubens. Pastor Rubens, você não sabe, ele está pregando aí, ó. Pá. Esse cara aí tem um Camaro amarelo conversível. Sabia que o pastor Rubens faz missão na África, mas ele tem um Camaro amarelo conversível? Vocês sabiam que o pastor Rubens, vocês não sabem disso, mas o pastor Rubens tem uma mansão lá no Morumbi, sabia? E aí, no nome do pastor Rubens, cabe qualquer conversa que você quiser. Alguém diz assim, ele tem até um chalé lá nos Alpes Suíços, tem uma conta rechonchuda nos bancos da Suíça. Agora, enquanto isso, igreja, Batista Projeto Família, enquanto isso, o pastor Rubens mora em Diadema, mora no meio de 3 favelas, entre 3 delegacias, mora nos fundos de uma casa, nem na frente mora nos fundos, estou falando de mim. Anda com um carro que já tem 12 anos de uso, não é zero, não é novo, tem 12 anos de uso, que não tem vidro elétrico na parte traseira, nem tem câmbio automático, num carro que não tem um airbag. Que se bater, não tem um airbag. Estou falando do meu carro 2006, Ideia, que não tem nem ABS. Mas o meu nome cabe qualquer coisa. Alguém pode sair dizendo que o pastor Rubens está deitando e rolando em dinheiro. Assim como cabe qualquer coisa no meu nome, cabe qualquer coisa no nome de Deus e no nome de Jesus. Entende, gente? Então você entra hoje numa igreja com sede de Deus, mas o que você percebe é que você foi envenenado. E que muitos dos projetos apresentados dentro de caldeirões da fé, com placas as mais variadas, muitos desses projetos, na verdade, são projetos do próprio diabo. Só que basta alguém gritar em nome de Jesus, que o povo come, mesmo que seja diabólico. Mesmo que seja mentira. Por que o povo faz isso? Que o povo é ruim? Não, porque o povo está querendo satisfazer uma necessidade básica da alma. Porque as pessoas são ruins? Não é isso, pastor Maurício. As pessoas estão nessa de satisfazer necessidades básicas da alma. Só que elas entram em caldeirões que têm trepadeiras, que têm frutos venenosos. E ela se vê envenenada por uma coisa simples. Ignorância. Diz aqui, elas não sabiam. Igreja, eu estou encerrando a palavra com 54 minutos aqui. Sabe por que as pessoas são envenenadas? Porque elas não sabiam. A ignorância, irmãos, o Hitler dizia que a ignorância é a melhor maneira de dominar um povo. Deixa as pessoas ignorantes e você manipula facilmente. Dê a elas conhecimento e já não se manipula facilmente. Então, o que eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo?
que hoje em dia no Brasil não importa mais o que está sendo dado. Se o pastor falar, em nome de Jesus, receba! Todo mundo levanta a mão e diz, eu recebo. Você põe na panela. Todo mundo respeita esse nome chamado Jesus. Mas como poucos de fato sabem quem ele é, como poucos sabem de fato qual é o caráter dele, como poucos sabem de fato o que ele pensa, o que ele não pensa, como poucos sabem de fato o que ele quer, o que ele não quer, como poucos sabem de fato o que ele diz, o que ele não diz, então qualquer coisa que se diz e se diga no final, em nome de Jesus, o povo põe na panela. Alguns de vocês hoje à noite aqui, muitos na internet depois, estão vivendo ou já viveram esta situação de, com fome na alma, você acabou comendo veneno. Quero fazer uma pergunta simples. Quem aqui já passou por algo parecido do que eu estou falando hoje à noite aqui? Quem já passou por algo parecido? Eu vejo algumas mãos se levantando, várias na verdade. Outros que não levantaram, que não quiseram se expor. Mas, irmãos, quantos de nós, até mesmo chegamos numa igreja, achamos que ali nós vamos encontrar um abrigo, um abraço, e o que a gente encontra são pessoas venenosas. E aí essa pessoa não quer nunca mais frequentar uma igreja por causa do veneno que tinha naquela panela. Estão me ouvindo lá na internet, lá na sua igreja, lá no seu trabalho, e você não quer mais frequentar lá por causa do veneno na panela. O que fazer com tudo isso? Simples. Não tem muita coisa a dizer. Para os que estão envenenados, estão me ouvindo hoje à noite, para os que estão envenenados, eu tenho um conselho para você. Se você reconhece que de um modo ou de outro você já foi envenenado alguma vez, ou está envenenado, que isso fez mal ou está fazendo mal para a sua vida, eu queria dizer para você hoje à noite, que você tem que jogar aí dentro o maior absorvedor de venenos do universo. Que você tem que jogar farinha na panela. Vamos fazer o que, Eliseu? Eliseu disse no verso 41, traga um pouco de farinha e jogue nessa panela. Ele não diz jogue a panela fora, ele não diz jogue o fruto fora, ele não diz jogue o seu marido venenoso fora, não diz jogue a sua comunidade venenosa fora, não diz saia do seu trabalho venenoso fora. Ele diz ao contrário, não é questão de você tirar o fruto, a questão é quem você vai pôr aí dentro. Coloque Jesus. Coloque Jesus nessa amizade que era tão bonita, mas de repente desembestou, se envenenou. E hoje tem veneno nas amizades. Algumas amizades que tinham tudo para ser boa, profundamente envenenadas. Eu também tenho amizades que foram envenenadas. Pessoas que já sorriram e hoje não sorriem mais para mim. Eu já convivi com igrejas venenosas, já convivi com pastores venenosos, com amigos que ficaram venenosos. Eu já fui um fruto venenoso. O que fazer nessas horas, igreja? Olhar para o autor e consumador da nossa fé. O que fazer, irmão, irmã? O que fazer, mulher casada, moça que vai se casar? O que fazer? Traz Jesus para a sua panela, pelo amor de Deus. Porque Jesus na panela, nós temos condições de continuar nessa panela. Jesus na panela é o veneno indo embora. Jesus na sua vida, Jesus no seu coração, Jesus nas suas finanças, Jesus nas suas amizades, Jesus no seu namoro, Jesus no seu casamento, Jesus no seu trabalho, Jesus no seu culto, Jesus na sua pregação, Jesus na tua igreja, Jesus, Jesus, Jesus sempre, Jesus, o único capaz de desenvenenar. Aleluia. Quando a religião parar de falar dela própria e voltar a falar de Jesus, que a gente voltar a jogar farinha na panela. E tem um pessoal que pensa, é farinha, pastor? Então tem igrejas que querem fazer a campanha da farinha. Já vimos irmãos aí com um saco de farinha. E no nosso caso, vai jogar farinha, tem que ser farinha Dona Benta, porque já vem a palavra benta. O padre tem a água benta e nós temos a farinha Dona Benta. Então joga a farinha, e de repente está lá o pastor Maurício, o pastor Paulo, o pastor André, o pastor Fernando, pastor... ele disse que ele não, né? Os pastores, cada um com 1 quilo de farinha, e as igrejas estão nessa. De cada igreja, hoje é o culto da farinha. Não é essa farinha, irmãos. A farinha é feita de trigo. A Bíblia diz em João 12, verso 24...
Na verdade vos asseguro, disse Jesus, na verdade vos asseguro, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho, mas se ele morrer, produz muito fruto. Jesus veio a esse mundo como grão de trigo, e se não tivesse morrido na cruz do Calvário, estava sozinho até hoje, mas porque o grão de trigo, Jesus de Nazaré, morreu, foi moído pelas nossas iniquidades, moído pelos nossos pecados, porque ele morreu, deu muito fruto, e eu sou um fruto desse bendito trigo de Deus. Eu e você somos fruto do trigo. Taca trigo hoje à noite, irmão. Faz uma oração muito simples hoje à noite, é que Jesus entra nessa relação. Jesus entra nesse namoro, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, faz teu milagre em mim. Tira o veneno do meu casamento, Jesus, você está aqui hoje à noite. Tira o veneno do meu ministério, Senhor. Tira o veneno daquele departamento da igreja. Tira o veneno, Jesus. Entra lá, Jesus. Cancela o veneno, Jesus. Cancela o veneno hoje à noite, Jesus. Em todas as áreas, Jesus. Cancela esse veneno, meu Deus. Cancela, meu Deus. Aleluia. Jesus, esse trigo, irmãos, esse pão da vida, é ele que a gente tem que jogar na panela. Jesus falando acerca de si mesmo, igreja, o último versículo que eu vou mencionar, falando acerca de si mesmo para Nicodemos no capítulo 3, verso 14 e 15, Jesus se reportou a um texto lá de Números, capítulo 21, verso 4 ao 9, mais especificamente 8 e 9. Lá o pessoal estava sendo picado por serpente, pecaram contra Deus, foram picados por serpente, em Números, capítulo 21, 8 e 9, picados pela serpente, envenenados, estavam morrendo envenenados pela serpente. Aí de repente Deus disse a Moisés, faz uma serpente de bronze, e todos que olharem para a serpente serão sarados. E diz o verso 8 e 9 de Números 21, que todos que eram picados pela serpente, envenenados pela serpente, ao olharem para a serpente de bronze, na hora eram sarados. Jesus pega esse Números 21, 8 e 9, conversando com Nicodemos no capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, eu digo para você, Nicodemos, que importa que eu seja levantado, e que todo aquele que olhar para mim, o grão de trigo, todo que olhar para mim e acreditar que eu, o grão de trigo, tenho o poder de sarar, sararei da mesma forma que a serpente no deserto sarava. Você que está aqui hoje à noite envenenado, você não vai olhar para uma serpente, você vai olhar para o Cordeiro de Deus, você vai olhar para Jesus de Nazaré, e eu tenho certeza que hoje à noite, nesta pregação, nesta mensagem, eu tenho certeza que Deus estará derramando o seu bálsamo, o seu antídoto, e hoje à noite vai cair por terra inimizades, hoje à noite vai cair por terra o veneno que o diabo colocou no seu casamento, vai cair por terra o veneno que o diabo colocou no teu trabalho, vai cair por terra, em nome de Jesus, se você clamar o grão de trigo nessa noite. Se você tiver coragem de orar e dizer, Jesus, eu e minha esposa não estamos bem, meu casamento não está legal, talvez você está com um problema aí no seu casamento, ore hoje, Jesus, eu te invoco, venha, poderoso grão de trigo, venha sobre a minha vida, o meu casamento, e eu tenho certeza que o seu casamento será salvo ainda essa noite, aleluia. Todo aquele que acreditar que ele levou o veneno, todo aquele que acreditar hoje à noite que Jesus levou o veneno, seja desenvenenado em nome de Jesus. Eu falei aqui com aqueles que estão envenenados, chamem o grão de trigo hoje à noite. E aproveito, dou um fechamento aqui para o outro grupo, que é um pessoal que não foi envenenado, mas que está dando uma bobeira, pastor Maurício. Tem uma turma aí que está dando uma bobeira. Eles estão com fome, de várias áreas. Mas tem um pessoalzinho que está dando uma bobeira, está para sair para o campo hoje à noite. Você ainda vai lá buscar comida, você ainda vai lá. Você não está envenenado, mas está dando uma bobeira que é questão de tempo. Você também vai estar envenenada. E se esse for o seu caso, faz o quê? Primeiro, verifica com mais atenção aquilo que você está pondo na sua panela da fé.
aquilo que você está pondo na panela das suas amizades, aquilo que você está pondo na panela do seu Facebook, aquilo que você está pondo na panela do seu WhatsApp. Preste muita atenção naquilo que você está pondo, porque você está pondo veneno. Uma hora dessa você vai envenenar toda a sua casa. Uma hora dessa você envenena o seu ministério. Preste muita atenção, você não está envenenado. Você diz, pastor, até agora essa palavra não é comigo. Mas é questão de tempo, meu amigo. Preste mais atenção no que você está comendo. Para de comer porcaria na internet. Leia mais a sua Bíblia. E não se satisfaça com a rádio e com as mídias sociais. Volto na última mensagem, as mídias sociais. Tem irmãos aqui, pastores, que não estão envenenados, mas logo, logo vão estar, porque come tanto das mídias sociais, come tanto lixo na internet, tanto lixo nas redes sociais, que é questão de tempo, filha, você vai estar envenenada. Amigo, obreiro do ministério, você que vai me ouvir na internet, tanta coisa comendo, tanta coisa você pondo na sua panelinha, que é questão de tempo você se envenena. Então essas duas palavras, para os envenenados, o grão de trigo vai desenvenenar. Para os que não se envenenaram, pelo amor de Deus, toma cuidado, porque Satanás está online, e nós estamos a uma colherada do veneno. Eu diria que Satanás está online, e alguns estão a um clique do inferno, mas não é um clique a questão, hoje a questão, você está a uma colherada. Uma colher a mais que você botar nessa panela, você vai comer veneno. Você vai voltar domingo que vem aqui envenenado. Deus está falando com você, eu tenho certeza. Jogue fora esse veneno, ou chame Jesus para dentro dessa panela. Diga a todos a quem você pertence. Diga a todos que você pertence à plantação do grão de trigo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.